Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. Convido a todos para assistirem. Sejam bem-vindos à Bolsa que estão chegando na renda variável. Para você que já acompanha o nosso trabalho e não é inscrito no canal, peço que se inscreva, compartilhe o vídeo e você é bem-vindo na área de comentários. Hoje é um dia caótico no mercado doméstico. Eu vou mostrar, inclusive, vou fazer um cenário diferente, pessoal. Acho que um pregão como hoje não tem sentido seguir o nosso roteiro, né? É melhor fazer um negócio mais solto, né? Porque eu acho que vai até ser mais útil, né? Então, enquanto nós temos o cenário que nós projetamos na sexta-feira para hoje, que é de alta na bolsa norte-americana, nas bolsas, né? Nas praças S&P, Dow Jones, Nasdaq e o Crude Oil WTI fechou em queda, mas o ouro também de lado, quer dizer, teve busca por risco, né? E a gente percebe também que o VIX, ele caiu, né? Então, observando as bolsas americanas, a gente tem um cenário favorável, um cenário de, eu diria para vocês, até de inflexão, e não somente de repique. Então, hoje eu vou fazer até um cenário mais solto. Eu não sei se vocês sabiam, mas cientificamente, por isso que eu falo que o day trade e as operações de scalp são uma loucura. Acompanhar um pregão de ponta a ponta, para o seu organismo, é como correr 20 quilômetros. Você fala, pô, mas eu não aguento correr 20 quilômetros. Por isso que quando você fica o dia inteiro grudado no computador, você fica exausto, zonzo no final do dia. E nesses pregões mais turbulentos, eu estou fazendo isso. E, pô, o desgaste é muito grande, né? Por isso que eu... Agora, por que a gente fica? Porque tem que estar atento ali no que está acontecendo, tem as operações, tem o grupo, tem oportunidades. Se eu vejo alguma coisa, eu entro com o cenário, enfim. Então, o que eu vejo claramente é que, assim, quando o mercado está em queda, você não pode falar em alta. É proibido, né? Que nem isso aqui, né? O banco, só para deixar claro, pessoal, não tem esse banco na minha carteira não, tá? Também se tivesse, não esconderia. Né, BPAC. Né, isso daqui não é tendência de alta, clara, primária, secundária, terciária, baixa volatilidade, tudo perfeitinho, é bolsa. Né, página policial. Né? O que saiu aqui, ó? Eu tava vendo aqui no broadcast, ó. Caso o BTG agrava a tensão interna e leva ativos domésticos a acentuarem perdas, né? Então o que está escrito aqui? Ó? Pior SD em meio a tombos das units. Unit é quando eu tenho o código 11 aí, sendo o mais claro possível. Do BTG após circular informações negadas pela instituição de que o banco alvo de investigações no âmbito da Operação Lava Jato teria uma espécie de departamento de operações estruturadas para pagamentos de propina. Como se não bastasse, né? Estava até explicando para o meu filho agora o que aconteceu no pregão hoje. Polícia Federal atribui a Rodrigo Maia a corrupção, lavagem de dinheiro e caixa 3 da Odebrecht. Então, em relatório conclusivo, a Polícia Federal atribuiu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e caixa 2, no âmbito de investigações que envolvem a delação da Odebrecht na planilha de propinas da Odebrecht, Maia identificado como Botafogo. Então é isso aí, é Brasil. Né? E aí o mercado, como se não bastasse, né? Então, cobre fechou em alta em Nova York, tudo. Agora teve eu vou mostrar aqui, são os grandes, porque todo mundo vai perguntar, pô, mas tudo lá fora subiu, só caiu aqui, né? Então, deixa eu ver aqui, onde fala do... aí tem uma série de... 72% considerando adequada a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, 53% CNT-MDA, 53,7% desaprova o presidente Bolsonaro pessoalmente, ante 28,2% em fevereiro, 53,7% desaprova o presidente pessoalmente, daqui eu já tinha comentado, eles repetiram aqui. E tem... tudo que saiu foi negativo, ó. 26,6 acho que a situação econômica só melhora em 2020, 27,4 em 2021,
7,6% acha que a situação econômica começa a melhorar a partir do fim desse ano, e 33% não acredita que haverá melhoria na situação econômica. Então é isso, ó. 88% considera que o Brasil está em crise econômica, 8,9% acredita que a situação econômica melhorou. Então é complicado, né? 50,2% dos entrevistados temem ficar desempregados. Né? Então aí o que acontece? A pessoa consome menos, então é... Só que eu acho que esse caos, né, que é comparável à greve dos caminhoneiros, que a gente teve no ano passado, será que ele foi embutido nos preços? Fora esse negócio das queimadas na Amazônia e tal. Talvez, né? Então, por exemplo, o BTG Pactual, que é um dos destaques do dia, acho que a gente pode colocar como um dos destaques aqui, estava longe da média de 21, ele veio aqui na média. Eu acho que você tem que esperar um sinal nesse caso, não comprar cegas. Mas pessoal, a gente viu aí caso da Smiles, ano passado que recuperou tudo, Qualicorp. Tô certo ou tô errado? Então, eu acho que é a oportunidade de compra. Para quem de repente comprou perto da mínima, ó, a ação veio a 40, fechou em 46, é um trade de guerrilha já. Então, forte volume, né? O grande barato é que não tem fluxo externo, né? Mas a depender de como ela se movimentar aqui, pode ser oportunidade. Né? Você pega aqui, mini índice, sexta-feira, 127, 119, 130, 898. Aumentaram a venda. E no mercado de ações, ó, 10.495, 744 investidores estrangeiros. Precisa de capital estrangeiro, senão a bolsa pode subir, sei lá, 5, 6% num dia sem entrar capital estrangeiro? Pode. Né? É um momento que pode ocorrer. Né? Então, você pega aqui, por exemplo, o Dow Jones, né? O que eu vejo aqui? Um ombro, cabeça, ombro. E hoje um arame. Você estuda, por exemplo, o S&P, tudo bem, não é exatamente um ombro, cabeça, ombro, mas é uma leitura equivalente. Ó. Tem uma LTA aqui e um arame. Aí nós estudamos o índice Nasdaq, uma LTA, que eu até comentei com vocês na sexta-feira, que era um ponto propício para uma virada. Eu acho que nós temos um sinal que fortalece essa teoria, né? Porque temos um arame, né, numa região importante. Então é isso que eu vejo. No caso do VIX, eu não vejo exatamente esse candle como uma correção na parte alta do Marubozu, porque nós temos topo, faria um topo mais baixo que o anterior, então acho que o VIX vai para baixo. Né? Olhando, por exemplo, bolsas de fora, Londres não funcionou, vamos ver DAX e Xangai. O índice DAX também tem claramente para mim aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, neckline aqui logo acima da média. Eu acho que a gente vai ter inflexão no exterior, né? Uma situação muito técnica das bolsas de lá. E Xangai, eu até acompanhei um pouco ontem à noite, é um candle verde porque abriu aqui embaixo, subiu um pouquinho e deve rasgar essa LTA hoje porque subiu no mundo inteiro, né? Só não no Brasil. Então é isso daí que eu vejo. Não. Falando de petróleo, o WTI Crude Oil, o desafio é essa LTB. Eu acho que nós temos a possibilidade dela ser rompida, mas existe aqui também um topo duplo agora. O eixo desse topo duplo é 53,79, fechou cravado, é o ponto da briga aqui. E aí, observando o Brent, o gráfico é um pouco diferente, mas nós temos inclinação favorável ao movimento de recuperação aqui, então acredito que isso vai ocorrer. Mas não é um gráfico tão claro quanto é, por exemplo, DAX, Dow Jones, Nasdaq e S&P. E aí nós temos o EWZ. O EWZ perdeu uma LTA muito importante, só que, conforme as negociações são materializadas,
acho que a gente pode tentar ajustar. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar realmente a mínima do dia 17 de maio, nós temos algumas situações aqui no EWZ. Primeiro, putz, pode considerar isso ombro, cabeça, ombro invertido? Putz, é bem distorcido, né? Mas o que dá para fazer? A gente pode pegar esse fundo, 39,20. Acima dele, o mercado pode se animar porque, consequentemente, ele romperia a LTA de baixo para cima. Ou melhor, ele voltaria a trabalhar acima da LTA, seria um rompimento falso dela, e pularia para dentro do território entre as bandas de Bollinger. Seria um sinal muito forte, talvez acontecendo algo parecido com maio. É uma ideia, é uma hipótese, sim. Então, as bolsas americanas, eu acho isso aí. Essa é a minha visão. Um ativo que eu acho que faz todo o sentido a gente comentar no momento também é a Oi, né, pessoal? Existe muito conflito aí, eu converso com o pessoal do mercado, muito analista que está sendo atacado, profissional, formador de opinião, por causa da Oi e por causa da BPAC. Meu grupo não está comprado em nenhuma delas, só que nós temos ações que estão caindo pra caramba também, né? Então, assim, condições normais de mercado é uma coisa, em condições de caos, né? Então, não estou comprado em BPAC, não estou comprado em Oi, só que quem comprou sabia dos riscos, ou deveria saber, né? Oi é praticamente uma massa falida, então você compra uma ação que já valeu R$100 na bolsa. Ó, em gráfico, a gente usa gráfico ajustado, mas hoje está valendo 74 centavos. Me lembra muito o caso do OGX. Você olha a dívida, eu acho que a empresa em si ela não se sustenta mais. Agora, ela pode ser vendida. Se ela for vendida, a ação pode dobrar? Pode. Aí não venda uma ação dessa descoberto. Porque se você vende e ela dobra, ela te quebra. Então vai fazer alguma coisa, coloca dinheiro de pinga ali, dinheiro de repente que daria para você viajar, se der certo, bacana, se não der. Só que é uma ação que é uma massa, você está comprando praticamente uma massa falida, né? Então essa ação eu fiquei observando muito tempo e eu descartei. Né? Então esse é o caso de Oi. Então não culpe o camarada da casa de research ou profissional da corretora, que muitas vezes o pessoal pressiona o cara praticamente pro cara dar compra no ativo, porque eu vi isso numa sala que eu entrei. Pô, mas você não fala nada, a ação sobe. Então foi praticamente, o profissional ele acaba sendo cooptado e ali ele tá preso, porque o camarada é cliente da corretora. Aí quando cai é fácil culpar. Então não tô defendendo ninguém, mas a gente que faz esse trabalho sabe como as coisas funcionam e como as coisas são voláteis. Mas assim, Gol é uma massa falida. Então, professor, você entraria talvez com meio lote, ó. Isso daqui pode ser um W maluco, talvez, acima de 0,87. Né? Agora, é diferente você comprar Gol e você comprar Oi e você comprar BPAC, na minha opinião. Né? Porque BPAC, lembra dos exemplos da JBS, da Qualicorp, da Smiles? Então é isso, mas você tem que esperar um sinal, nem que seja pelo intraday. É a minha leitura, né? A minha visão. Falando de Via Varejo, pessoal, hoje tudo caiu, né? E assim, caiu 5%. A minha expectativa é que ela forme um W, mas ela pode fazer um pivô de baixa. Aí teria que ver se ela bate aqui segurando 6,16. É um momento caótico do mercado, né? Então, eu não venderia as ações da minha carteira, uma carteira bem montada. A não ser que eu precise para margem de mini contrato. Depende se você está no mini contrato do índice, está no dólar. Eu sou daquele que prefere vender as ações e manter os mini contratos. Essa, por exemplo, é a orientação para o meu grupo, né? Então você mantém aí depois quando os mini contratos se recuperam, quando eles se recuperarem, você vai lá e vai montando a carteira de novo, né? E faz parte da renda variável, né?
Momento turbulento, pessoal, não tem... Até o mercado se ajustar, é mais raça, coração, experiência, a parte emocional do que a técnica. Porque hoje, por exemplo, ó, é óbvio que eu estava acompanhando o mini índice, né? Inclusive os softwares dão pau, eu tive que trocar o meu contrato do Cartesian, eu uso o gráfico perpétuo, do cifrão para o arroba, porque o cifrão não funcionava mais. Então, assim, as dificuldades são muitas mesmo, né? Só quem escolheu o software, alguém te obrigou a contratar? Você usa porque você escolheu. Ninguém te obrigou com uma arma e falou, você tem que usar ou Profit, ou Cartesian, ou TradingView, ou Broadcast. Foi uma escolha sua. Né? Não tá bom, troca. Teu professor não é bom, troca. Né? O analista da corretora que você frequenta, que você tanto elogia no momento e depois você ataca, troca. Você é livre para trocar a corretora, o software, o professor, onde você segue. E outra coisa, não tome a opinião de uma pessoa como verdade. Compare de 2, 3 pessoas. Vai fazer uma cirurgia, você ouve um médico só? Então, tem inúmeros canais aí gratuitos, você tem corretora. A decisão é sua. Né? Então, essa que é a realidade. Então, por exemplo, hoje, né, no finalzinho, o mini índice estava rompendo os 97 mil pontos, parecendo que ia fechar perto de 97.500, 97.600, ele desabou. Fechou 98.895, bem abaixo do ajuste e até do Ibov à vista, porque ele funciona até as 17. Porque esse batalhão de sujeira que saiu aí, uma vez que é Brasil, né? Só que muitas vezes no caos está a oportunidade. Então, aqui em cima não é compra. Agora, tá vendo esse gráfico aqui que eu estou usando, o gráfico perpétuo do mini índice com uma LTA, um gráfico limpo? Ele está no ponto que ele inflexionou, por exemplo, em maio desse ano. Né? Então teria que ter um sinal amanhã, algo novo, alguma coisa do gênero. Né? Tem no intraday? Não. Né? Aí a gente olha o Ibov, também uma LTA, o Ibov cravado aqui, quase em uma LTA de médio prazo. Você pega o BOVA11, isso daqui serve para o Ibov também, tá? Mas além de estar cravado numa LTA que guia os preços desde junho de 2018, ele está sobre uma retração de FIBO de 38,2 entre o fundo de maio e o topo recente. Né? Então é isso. Essa que é a minha visão. Vamos falar dos ativos fixos aí. Falar de Petro 4. Aí, sei lá, o camarada opera juros, opera índice, opera dólar, não consegue manter a posição toda, pô, vai refazendo no dia seguinte, porque a margem da posição intraday, ela é muito menor. Não é que você vai fazer day trade, mas você remonta, andando a favor, você vai carregando o que pode, né? Vai saindo de ações, mantendo os contratos futuros, é a minha opinião, né? Aí quando as coisas se ajustam, você vai remontando a carteira, vai montando a posição por completo. E essa que é a minha visão. Então, Petrobras, né, muitos ativos estão com uma configuração possível de fundo duplo, mas que pode ser um pivô de baixa também. Né? Então, precisa, como eu comentei, do algo novo. O Vale está arrastando para baixo já faz tempo, estão sem novidades. Né? Eu não vejo um sinal, alguma coisa do tipo na Vale, mas eu acho que se arrefecer, né? Na verdade, não é nem o que eu acho, é até meio óbvio, né? Arrefecendo alguma coisa entre China e Estados Unidos, havendo um acordo, Vale dispara, né, pessoal? Vale é China, né? Então, no caso aqui de Banco do Brasil, né? De verdade, ele bateu 55,70. Você venderia aqui para trabalhar short? Então, se você está comprado, você acha que é momento de estopar? Eu acho que é momento de comprar, mas é a minha opinião. Porque a gente está num fundo. E a gente está tendo avanços internos apesar dos problemas. São coisas que podem se dissipar. Né? Então, sinceramente, você acha que aqui é ponto de compra ou venda? Então, o que vale é de hoje para amanhã.
Pô, professor, mas eu estava comprado, eu poderia ter estopado aqui em cima, só que você não estopou. Se você estopou, você pode recomprar, mas para quem está no trade, eu acho que o momento de estopar já passou. Seja em Banco do Brasil, seja em Bradesco, está numa região de fundo, né? Agora tem espaço para cair mais? Talvez, mas definitivamente é um ponto mais interessante de comprar do que aqui em cima. E a mesma coisa de YouTube. YouTube tem sido um ativo mais técnico, né? E eu sempre trabalho com aquela ideia das pistas, né? Principalmente para pegar a virada. YouTube, que é um ativo importante, deixou um martelo invertido na sexta-feira e hoje faz o martelo tradicional, apesar da queda, fechando cravado num ponto específico aqui. É um sinal relevante, na minha opinião. E aí, falando do dólar, o dólar, sabe aquele... você olha aqui, por exemplo, essa figura, depois que ela foi cumprida, se você colocar... Imagina que você coloca um espelho aqui. Esse lado espelha o outro. Então, teoricamente, ela teria alcançado o objetivo? Sim. Teoricamente, ela alcançou o objetivo. Ela foi fora da banda e acima desse patamar fechou abaixo. Se amanhã tiver um candle suspeito aqui de queda, eu acho que seria um sinal de topo, não só de correção. Tá? Mas volto a dizer, é a minha opinião. Então o dólar, ele estava penetrando aqui uma região importante do 4133, mas aí saiu um monte de coisa aí, o negócio do Maia, do BTG, então já estava na mídia, aí vai saindo notícia. Mas nós temos uma estrela cadente, né? E o topo anterior, que era 4163 e 500, ele foi perdido, então sinal de topo. Só que assim, quando você tem, por exemplo, o dólar subindo, você fala que é sinal de topo, é meio que proibido, você vira tipo um herege. Não, o dólar é alta. Não, o dólar é sinal de topo. Né? Aqui você venderia ou você compraria, aí vai de cada seguidor de tendência ou de quem gosta de tentar inflexão para ganhar com mão cheia, mas corre risco de ter que estar operando contra o movimento anterior, só que já é um movimento que não é tão forte de volume. Eu falei de BPAC e Ecor para fazer mais ou menos hoje. Eu não vou falar de criptomoedas, que eu não estou afim de falar, acho que não tem nada a ver. Falar de criptomoedas hoje. Eu vou pegar umas 5 ações livres aqui para falar de pedidos do YouTube. Uma delas é a Ambev, né? A Ambev 3, que já está na listagem. Muita gente pede, mas eu não vou nem tirar, eu nem vou mexer na listagem hoje. Ambev... não é todo mundo que quer aprender, né, num momento de turbulência como esse, né, pessoal? Mas aqui é um gap de fuga, né, com alvo aqui embaixo. Cumpriu, simples. Era uma venda aqui no gap nos 20 para zerar a 18. Técnica de guerrilha, é isso que eu vejo no ativo. Ambev é uma ação complexa, bem difícil de trabalhar, apesar de parecer que não. Né? Só que ela tem uma LTA. Se o mercado pesar, seria alvo. Mas teoricamente ela cumpriu o objetivo. Deixa eu ver alguma outra que derreteu aqui. Falar de Cosan, por exemplo. Cosan 3. Cosan é aquele tipo de ação que não tem motivo para cair, mas falta fôlego para subir. Ela tem sim um ombro, cabeça a ombro. E tá derretendo, mas ela pode fazer um fundo duplo aqui, ó. Agora, perdeu a região desse fundo duplo, qual que é o alvo? 45. Né? Então tem o cenário A e tem o cenário B. Elet 3, não vai ter privatização. Você vê como o mercado está distorcido? Teve toda essa história da privatização, a ação disparou. Até a Elet caiu. Então é normal, o mercado, quando tem aversão a risco, ele realiza lucro. Né? Então teve uma shooting star que já era um sinal importante que forma com que no anterior um arame. Fora da banda, só que está num topo anterior. Se a compra volta à cena, ela segura por aqui. Se não, o que ela vai fazer? Descer para estressar a média. Falar de Renner.
Um outro ativo aqui, LREN3. A Renner, nós até havíamos comentado, né, que ela tinha também aqui um oco meio maluco. Aqui seria a neckline, perdeu a neckline, que seria uma LTA também. Tecnicamente, na sexta-feira, ela estopou o pessoal que está comprado. E é isso. Eu marcaria esse fundo anterior, 47,39. Se voltar a trabalhar acima dele, eu seria comprador. Eu teria interesse se tivesse liquidez. Abaixo dele é pivô de baixa, né, pessoal? Fundo, topo. Topo, fundo, topo, né? Então abaixo 47,39 é o ponto. Acima dele, em fechamento, compra. Abaixo teria amplo espaço para cair. E uma outra ação que eu vou falar também é Show 3. Vou falar de Smiles. Show 3 a gente falou outro dia, e Smiles acho que vai despertar mais interesse. Smiles é um daqueles casos que a gente comentou que tem uma alusão a BPAC, né, como teve com a Alicorp também. E eu acho que o momento da Smiles passou. Agora sim, imagina que eu diga isso e um gestor meu fale, Wagner, mas eu concordo que o melhor momento passou tal, mas eu quero que você crie uma estratégia para o papel, porque ele é importante para a companhia, tal. O que eu falaria para ele? Olha, esse ativo, eu topo ser comprador. Se ela rompeu 36,62, eu compro a metade. Por quê? Ela deixaria o fundo anterior para trás, ela faria um pequeno pivô a 38,42, 20 centavos abaixo. Eu compraria a metade. Onde que eu entraria com o restante? No rompimento 39,77, que ela faria um mega W, com alvo quase nos R$50, e esse gap funcionaria como um imã. Certo? Então, pessoal, é isso. Sobre o Ibov, a gente está num... eu acho assim, falando um pouco mais do Ibov, as pessoas, eu acho que quando elas vão para renda variável, quem segue o meu trabalho sabe o que eu falo. Pessoal, não alavanquem, não façam termo, não façam day trade em hipótese nenhuma. A não ser no caso que eu falei, que é meio que a técnica do pêndulo. Você precisa, ou para você dormir mais tranquilo, ou por margem na corretora, reduzir a posição e refazer no dia seguinte com médio parecido, é uma história. O day trade com alavancagem e tal é outra. Então, tenham, pessoal, uma leitura da gravidade da situação. Nós estamos num cenário de caos, né? Então, parecido com o que a gente teve em maio. Naquele momento, o mercado saiu de 86.700 e ele veio até 71 mil pontos. Ele caiu 15 mil pontos. Dessa vez, o mercado caiu 10 e eu acho que ele está cada vez mais perto de uma inflexão. Mas eu posso estar errado. A de maio, aqui em junho, nós conseguimos pegar. Ai. É só o que me faltava, o telefone tocar durante a gravação. Sobre o Ibov, então é isso. Então, em maio foi pior, tal, mas agora também é grave. Então a gente tem uma compra um pouco acima dos níveis atuais, concorda? Então, eu acho que está num ponto perto de inflexionar, mas é a minha opinião. Tá perto de uma LTA, mas ainda pode estressar essa LTA. Se eu pego o BOVA11, está numa retração de FIB bem perto da LTA. Essa LTA, a depender do software, pode ter alguma variação, né? E no mini índice é isso, né? Ele também está sobre uma LTA, só que o mini índice cravou na LTA, então teoricamente ele já teria cumprido o objetivo, né? E a gente poderia ter uma virada. Então vamos traçar FIBO aqui no mini índice. Então eu lancei o desafio, te vejo nos 105 mil pontos quando o mercado estava 99. Agora está 96. Só que hoje ele estava 99. Ele chegou a bater 99,210. Então, por exemplo, você viu o desafio, eu lancei o desafio. Quando eu lancei o desafio, o mercado andou mais de 3 mil pontos acima. Por que você... Muitas vezes o pessoal que comenta, que critica, por que não zerou?
né? Então, cada um, o manejo da operação, ele é muito pessoal, de acordo com a tua propensão ao risco, com os teus objetivos. E agora ele está 3 mil pontos abaixo. Só que ele chegou a bater 99.200 hoje, então é volatilidade. Né? Eu não duvido, por exemplo, uma vez eu falei algo parecido com um aluno que conversou comigo uma vez num momento parecido. Eu falei, olha, eu não duvido, só que era um momento de alta e nós estávamos vendidos, né? Eu não duvido, eu não lembro quando foi, mas teve uma queda forte depois. Então, por exemplo, eu não duvido o mercado subir 5, 6, 7% em 2, 3 pregões. Só que tem que começar. Sabe aquela história do início, do start? Né? Porque a moda no momento é vender. Né? Onde sabe a memória? Então é isso. E é um movimento de mercado bem complexo. E traçando o Fibo aqui, eu comparei, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ó, pelo gráfico perpétuo, daria 108,085. É diferente do gráfico, esse daqui eu estou usando o arroba, né? É diferente, aí aqui está 90, eu vou colocar 285. Mas eu comparei com o Broadcast, então eu olhei as duas bases de dados e o Broadcast é uma base de dados confiável. Então eu olhei aqui, ó, para meio que tentar tirar a prova dos 9, porque é diferente o gráfico perpétuo do TradingView, cada um tem uma fórmula. Então eu colocando aqui bate, ó, 108,085 aqui. É que o Broadcast ele não marca você clicando, mas você aproximando aqui, ó, você vê que ele bate com o gráfico, né? Então não adianta reclamar, o meu software distorceu. Eu comparei dois e percebi que dá para usar o Broadcast e o arroba do Cartezinho, ponto. O cifrão não tá legal, o do TradingView, esses pontos quando vira, eu acho muito doido aqui, porque você pega, por exemplo, aqui do TradingView, se você for ver a máxima, ó, ela não bate. Daria 107,295. Só que não foi isso. Esse daqui eu sei que está errado, mas eu uso mais para acompanhar, para uma emergência. Então, como está batendo o Broadcast com esse aqui, então para mim está tudo certo. Então o que acontece? Se trabalhar acima dos 97 amanhã, ele, além de respeitar a LTA, ele pula para cima dessa retração de Fibo. E aí seria um sinal interessante, né? Ah, professor, mas eu tive que reduzir minha posição. Pô, tenta remontar mais próximo do preço médio que você puder. Pô, eu preciso vender ações para manter os mini contratos. Vende e depois você refaz. Né? E vai trabalhando um dia após o outro até que a tempestade passa e vem a bonança, vem a luz, né, depois da escuridão. Agora, para quem está vendido, parabéns, eu bato palmas. Nós estávamos desde setembro sem errar nada no mini índice, nem no mini dólar, nem em criptomoedas, com as carteiras em si voando. Né? Nós não erramos um trade, pessoal, em 11 meses. E agora esse trade a gente momentaneamente não está indo bem. E a gente tem que trabalhar com as ferramentas que tem, com o peito aberto aqui, esperando que exista uma virada, ou se a gente perceber que não vira, de repente sair num repique até a média, ou até em algum momento virar para venda, por que não? Então, bolsa é isso, são adversidades, a gente tem que tentar trabalhar da melhor forma, se aproximar da sua corretora, do seu assessor, de pessoas de bem que têm o mesmo intuito que você, trocar ideias, tentar dar as mãos, é o momento de união para conseguir dias melhores à frente, ok? Então, saúde e paz a todos, sucesso e sabedoria nesse momento turbulento. Amanhã eu volto com o radar, mas se eu perceber algo novo, tipo um sinal de inflexão, alguma coisa no dólar, no índice, eu volto com o cenário e eu acho que eu vou voltar antes do radar, porque eu acho que de manhã nós vamos ter novidades, porque eu acho os sinais externos muito fortes, né? Então, só precisaria começar a entrar fluxo de fora. Isso seria fantástico, uma vez que os institucionais perderam um pouco o fôlego. Então, bons estudos, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Meu muito obrigado.